partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida, aleluia, e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Oração da Misericórdia. a paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus porque Ele tem nos socorrido todos os dias. E quando nós nos humilhamos perante a potente mão de Deus no tempo certo, o Senhor nos exalta. Eu ouvindo hoje o pastor Luciano essa noite, se você não ouviu, vai ouvir, falando sobre as provações, sobre a vida de Jó. E quando nós vemos, a maioria das pessoas vai lá para o capítulo 42. Mas Jó, o livro de Jó, são 42 capítulos. Se tu vai ver o início, o que ele passou para chegar aonde ele chegou, como ele chegou ao momento de falar para Deus no capítulo 42, 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó ali, ele disse que ele ouvia falar. Eu também ouvi muitas vezes falar de Deus. Mas sabe quando eu vi com os meus olhos? No momento das maiores dificuldades. No momento das maiores provas. Então, quando você está achando que você está passando por situações, começa a meditar na palavra de Deus, que a palavra vai te fortalecer. Eu louvo e agradeço a Deus quando eu envio uma mensagem para alguém e a pessoa diz: nossa, essa mensagem falou comigo, esta palavra falou comigo, talvez 1, 2, 3, 4 linhas, um versículo. Porque você vai vendo que é Deus, porque só Deus conhece o nosso interior. Deus sabe quando nós estamos com medo, Deus sabe quando nós estamos com interesse em alguma coisa, barganhar com Deus, mas por isso que eu digo, Deus é onipotente, onisciente, Ele não se deixa enganar. E muitas vezes nós fizemos com que o Senhor demora para chegar com a nossa vitória, porque Ele quer exercitar a nossa fé. Como ontem nós falávamos ali na consagração sobre fé, daquele oficial romano. Ele disse: não precisa falar, não precisa ir lá, Senhor. É a mesma coisa o meu pastor. Meu pastor Luciano está 1.800 quilômetros longe de mim. O pastor Luciano dá uma ordem para nós. Ele não precisa vir aqui. Nós temos uma sala de reunião. Vamos dar um exemplo. Lá no final do ano, quando a pessoa é para ficar com a sua família, dar mais tempo para sua família, vocês vão fazer um áudio de no máximo até 8 minutos. Para que não quebre a campanha. Nós vamos o quê? Obedecer a ordem do nosso pastor.
Ele não precisa vir até aqui. E aquele oficial romano sabia, mas ele sabia o mais importante, o poder de Deus. Ele disse, não, Senhor, tu não precisa nem ir lá, só diz uma palavra aí. E olha que não era pouca coisa que aquele criado dele estava passando. Eu não sei o que é que você está passando. Eu vejo que mães, muitas vezes desesperadas, acham que pode pegar o seu filho nas costas e carregar a vida toda. Se a própria palavra nos ensina. A águia, ela pega o seu filhotinho, chega um momento que ela tira do ninho. Tira do comodismo. Mas ela não deixa de socorrer. Então Deus quer trabalhar na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós queremos colocar a mão. Ah não, mas está passando necessidade, eu vou ajudar. Quem disse que é para te ajudar? Ah, pastora, mas tu não sabe meu coração. E agora você está na situação que você está vivendo porque você desobedeceu, porque você foi colocar a mão aonde Deus estava trabalhando. Talvez está endividado. Eu estou falando isso porque eu fiz coisas que eu não devia ter feito. Não em questão de filhos, mas em questão de pessoas, porque eu me deixei levar pelas minhas emoções. Mas quando tu começa a conhecer a Deus, você não se apavora mais. Você sabe que está tudo no controle do Senhor, não deu certo, daqui a pouco vai dar. Ele vai acalmando o nosso coração. E ele vai dizendo aqui, Jó vai dizendo assim, não, mas eu agora, meus olhos estão te vendo, Senhor. Chega um momento que o Senhor abre os nossos olhos espirituais e nós começamos a ver as coisas com clareza. Por que não deu antes? Porque aquela coisa parece que estava um impedimento. Muitas vezes é o inimigo, mas o Senhor testando a nossa fé, mas a maioria das vezes é Deus nos provando. Tem um faraó na tua casa, tem um faraó na tua vizinhança, tem um faraó no teu trabalho, mas você tem que saber administrar as tuas emoções não podem administrar a tua vida. Você tem que aprender a administrar. Aleluia. E muitas vezes nós vamos passar em lugares que nós não gostaríamos de passar. Senhor, eu não quero passar por aí. Mas é necessário para que eu seja aprovada, para que eu seja testada e que Jesus está comigo e que Ele até pode, eu não estar vendo Ele os minutos, mas daqui a pouco se eu clamar, se eu chamar, Ele vem. É isso que eu tenho que ter na memória. Jesus, eu não estou dando conta dessa situação aqui, Jesus. Essa situação com meu filho, essa situação com a minha saúde. Será que vai ser dessa vez, Senhor? Será que eu vou dar conta? Para pensar quanto você já sofreu. E você está aí. Por quê? Porque tem um Deus que te sustenta. Porque quando você clama, e mesmo às vezes não chamando, não clamando, mesmo não conhecendo, eu não conhecia. Eu conhecia de ouvir falar. Quando Jó fala ali, eu me identifico com essa história. Eu ouvia falar, mas eu ouvia falar também de um Deus carrasco, um Deus castigador, um Deus que é como nós. Eu pensava que Deus é como nós. Errou comigo, pisou na bola comigo, eu não quero mais. E Deus não. Deus está ali de braços abertos esperando eu e você a nós nos decidir a voltar, dizer, Pai, me perdoa, Pai, eu me arrependo no pó e na cinza, eu errei, Pai. Eu achei que eu sabia alguma coisa, eu achei que eu tinha o suficiente, Pai. Eu achei que eu podia caminhar com as minhas próprias pernas, eu achei que essa liberdade que eu queria, como o filho pródigo saiu da sua casa, porque ele queria liberdade, mas lá ele ficou prisioneiro. O que aconteceu um momento que ele se arrependeu no pó e na cinza e voltou. Voltou para a casa do pai. E o pai disse, por que tu gastou tua herança? Por que tu fez isso, fez aquilo? Eu e você fizemos isso. Nós não podemos ser hipócritas. Nós acabamos, muitas vezes, eu tenho me policiado muito. Eu tenho me cuidado muito para não estar cobrando nada, porque Deus não cobra nada de mim. Deus simplesmente me abraça quando eu me arrependo, quando eu digo, Senhor, muda a minha história. Eu pequei aqui, Senhor, me lava, me purifica no teu sangue. Me faz de mim uma nova criatura. Me faz de mim uma nova mulher, porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Mas muitas pessoas dizem que estão em Cristo, mas estão vivendo os costumes antigos. O Egito, sair do Egito é fácil, meu irmão. O problema é o Egito sair do nosso coração. E aí Jesus vem ali com uma história, lá em Mateus 14, ele anda por cima do mar.
Ele vem nos ensinar como que eu vou andar diante das dificuldades, diante dos problemas. Se o mar não se abrir, ele vai fazer você passar a andar sobre as águas. Ele vai poder fazer você viver o sobrenatural. Se você não vai ser curado, Deus vai te dar graça. Eu ontem, lembrando agora, faz acho que 2 anos, se eu não me engano, que a diaconisa Leila já faz um pouco menos tempo que ela recebeu alta da cura do câncer. No início parecia uma tempestade tão grande, mas o Senhor esteve com ela nesse vale de Baca, nesse vale de lágrimas. Não quer dizer que ela não passou, mas ali a fé dela foi fortalecida. E assim de tantos. Às vezes não é do nosso jeito. Deus complica ali para ver aonde está a minha fé. E daí Jesus vai dizendo lá em Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha aqui, ó, Jesus ordenou, ele deu uma ordem para os discípulos, ele deu uma ordem para mim, ele deu uma ordem para você. Entrou no barco e vão adiante. E ele ficou. Dá a impressão, muitas vezes, que nós olhamos, mas aonde está Jesus? Porque Jesus, em certas situações, ele fica para observar eu e você. E ali, ele despediu a multidão e subiu ao monte para orar. E chegada já tarde, estava ali só. Olha só, se Jesus orava, imagina eu e você não precisamos orar. Ele sabia que vinha toda essa tempestade. E Jesus... Perdão. Jesus sabia dessa situação que ia acontecer. E ele sabia que o vento estava ao contrário, mas ele estava ali só, no meio do mar, e o barco estava já no meio do mar, e Jesus observando os seus discípulos. Eles estavam açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Jesus está observando que você está açoitado pelos problemas financeiros, pelos problemas espirituais, pelos problemas da tua casa, com o teu filho, com o teu esposo. Ele sabe, mas ele diz, vai passar do outro lado. A ordem é você passar para o outro lado. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só, Jesus vem em direção aos discípulos. Jesus vem neste momento em minha direção e em tua direção. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, muitas vezes, quando vem o problema maior, eu e você olhamos, é um fantasma, meu Deus, é o inimigo, é o diabo, é isso, é aquilo, e é o próprio Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus, porém, lhes logo falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Nessa situação que você está vendo esse vento soprar ao contrário, Jesus está vindo, mas você precisa dizer como Jó, agora meus olhos te veem. Eu preciso tomar posse desta palavra e dizer, os meus olhos estão te vendo, Senhor. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Olha só, Pedro era metido. Acho que os outros discípulos ficaram ali, dizendo, meu Deus, mas Pedro é intrometido. Mas Pedro teve a coragem de dizer, mas então se é o Senhor, me manda andar por as águas. Se é o Senhor que está aqui, vai me dar estratégia para mim andar por cima deste problema, por cima desta enfermidade, por cima dessa situação com meu filho, com a minha família, no meu casamento, com essas dívidas. Senhor, me ajuda. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só, quando Jesus diz vem, e você começa a olhar, Jesus diz vem, meu filho, eu vou te ajudar, eu vou suprir as tuas necessidades, é eu que vou te curar, é eu que vou te dar graça, é eu que vou te encaminhar para o médico certo, é eu que vou te encaminhar para o advogado certo, e você começa a olhar para o problema, não, mas está grande porque o juiz disse isso, porque o médico disse isso, porque fulano lá, meu vizinho, minha familiar disse que meu filho não sai das drogas, que meu esposo não larga a penina, ou que
é isso ou aquilo, e você começa a olhar para as ondas e você começa a afundar. Olha para Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Chamou dizendo, Senhor, salva-me. Quando nós sentimos que as coisas estão tão apertadas, porque quando está perto da vitória, o vento vai soprar muito forte, mas vai vir um vento favorável em nosso favor. Aleluia! E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, porque duvidaste? Jesus diz para mim e para você, homem, mulher de pouca fé, porque está duvidando que sou eu. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só, quando Jesus sobe para o barco, como Pedro, acalma o vento. Convida Jesus para entrar no teu barco, que está aí. O vento está soprando para lá e para cá. E você está desgovernado, você está desorientado, mas diz Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus imediatamente estende a mão e diz, vem, por que tu duvidas? Por que tu duvidas? Tira a dúvida do nosso coração nesse dia, Senhor. E quando Jesus sobe no barco com Pedro, acalma o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, verdadeiramente Ele é Filho de Deus. Eu e você precisamos ver isso. Dizer, Senhor, mas muitas vezes, amada igreja, nós temos com o coração tão endurecido que não conseguimos ver que é Deus naquela situação. E depois achamos que foi uma coincidência. Não, é uma providência divina. Aleluia. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, independente do vento, assim Jesus está dizendo, vem, aprenda a andar sobre as águas, venha, aprenda a viver o sobrenatural. Quantos dias eu estou vivendo o sobrenatural de Deus? Por isso que eu posso dizer como Jó, eu sei que tudo pode, que nem nos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo que ele projetou, tudo que ele planejou, querendo eu ou não, vai acontecer. Eu crendo ou não, vai acontecer. Ele vai fazer como ele fez com os discípulos e ordenou que entrasse naquele barco. E Jesus ordena nós entrar por um barco, passar em certos lugares que nós não gostaríamos de passar. Ah, Senhor, mas aqui foi a minha vergonha. Mas lembra lá quando Pedro estava pescando, onde foi a vergonha dele? Lá ele foi honrado. Lembra do cego Bartimeu, quando gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aqueles que mandaram ele se calar, foi aqueles que chamaram, eles mesmos chamaram o cego, dizendo, ó, ele está te chamando. Ó, ele está te chamando, Jesus está te chamando. Aqueles que nos querem envergonhar serão envergonhados, são aqueles que vão anunciar, mas não foi Deus. Olha só como Deus agiu na vida desta mulher, deste homem, desta criança. Eu achei que não tinha mais vida. O médico já tinha decretado, dado sentença de morte, mas tem vida, tem esperança. Senhor, ajuda na nossa falta de fé. Pai. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por esse dia, Pai, por essa rica oportunidade, meu Deus. Por esta passagem, Pai, por esta palavra, Deus. Porque eu sei, Pai, que o Senhor permite o vento, mas o Senhor tem o controle do vento. O Senhor permite as provas, Pai, mas o Senhor tem o controle de tudo. Nós perdemos o controle, Deus, mas o Senhor não perde. E muitas vezes, Pai, nós nos sentimos oprimidos, mas hoje, Pai, nós temos que ter essa ousadia de Pedro, Pai. Pedro foi até um pedaço muito bem. E assim nós também, Pai, vamos um pedaço muito bem. Mas quando nós começamos a olhar para as dívidas, para a enfermidade, Pai, para as desavenças familiares, Pai, para a situação que estamos vivendo, para acontecimentos mundiais, Pai, nós começamos a afundar, Deus. Mas que o Espírito Santo venha nos lembrar de chamar Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ah, Jesus, tira dúvida, tira confusão na nossa mente, Pai. Eu sei que mentes estão confusas, mentes nem estão entendendo, Pai. Eu também não entendo muitas vezes, mas eu preciso confiar. Se o Senhor mandou eu ir, eu preciso ir, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está observando. O Senhor não nos deixa
desamparados. Pai, eu oro por esse homem, por esta mulher, Pai, que até fez como Pedro, Pai, que teve a coragem de dizer, não, mas eu vou andar, eu vou viver. Mas, Senhor, começou tantas dificuldades, tantas provas, Pai, que ele não conseguiu mais ter discernimento. E ele começou a afundar, ela começou a afundar, Pai. Muitas vezes eu também, Senhor, me ajuda, me socorre, Pai. Imediatamente eu sei que o Senhor entra nesse barco, Pai, e acalma essa tempestade. Acalma a tempestade do nosso coração, que muitas vezes, Pai, nós fizemos, Pai. Nós olhamos e não vemos solução. E começamos a nos apavorar, Pai. Começamos a nos afundar, a nos sufocar, a aflição, a angústia, a tristeza. Aquilo, Pai, que nós não estamos vendo, porque nós vamos muitas vezes, não é por fé, é por vista, meu Deus. Pai, eu oro neste momento por todos os pedidos de oração. Visita, Senhor, os hospitais, os asilos, presídios, as vidas que têm orado, pedido oração pela saúde, Pai, pelos seus familiares, Pai, que estão passando, Pai, esse embate, Pai. Não estão vendo solução para os problemas, mas Cristo é a solução. O Senhor não deixa ninguém desamparado, Pai. Mesmo nós passando por situações, mas o Senhor está ali do nosso lado, olhando, nos guardando. Os seus anjos ao nosso redor, Senhor, livrando de todo mal, de todo ataque do inimigo. Quebra o arco do forte, despedaça a lança, Pai. Nos fortifica na Tua graça nesse dia, Pai. Eu oro pela nação brasileira, Pai, todos os dias eu tenho te apresentado, Pai, eu não sei o que está para acontecer, mas eu só sei que o Senhor não perde o controle, Pai, e por fim o Senhor se levantará por nós. Essa guerra, Pai, não é física, Pai, não é humana, Pai, essa guerra é uma guerra espiritual, é uma batalha travada, Pai, mas eu sei que o Senhor vai entrar nesta peleja, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, eu oro pelas vidas, Pai, que estão desabrigadas com esse frio, meu Deus. Um frio escaldante, Pai, mas eu lembrei, Senhor. Eu lembrei, Pai, que lá no deserto, Pai, o Senhor mandava aquela coluna de fogo para aquecer aquele povo, Pai. Aquece aqueles que estão com frio físico, Pai. Envia agasalhos, Pai. Como é triste, Pai, porque eu lembrava ontem à noite, Deus, quando eu era criança, Pai, que não tinha agasalho, nem uma meia para colocar no pé. Parece que estava tudo congelado, não tinha mais sentido, Pai. Hoje, Senhor, tudo é diferente, mas tem pessoas ainda que estão passando por isso, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor mande essa coluna de fogo aquecer os teus filhos que estão com frio, Pai. Porque o frio, Senhor, ele dói os ossos. Nós não conseguimos nem raciocinar, Pai, quando o frio vem. Oh, Deus querido, Deus amado, tem misericórdia, Pai, dos idosos, das crianças, dos moradores de ruas, meu Deus. Daqueles que estão dependentes das drogas, Pai, que têm sua casa, mas estão prisioneiros, Pai, nas ruas. Meu Deus, que coisa triste, Deus. Nos dá um coração sensível, Pai, de orar por esse povo, Pai. Orar pela Tua igreja que sofre, Deus. Não estamos julgando ninguém sabe por que caiu, Pai. Porque o inimigo está aí todos os dias preparando laços. Se nós não vigiar, Pai, a Tua palavra diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nós precisamos nos cuidar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos orienta, Pai, nos conduz às águas tranquilas. Pai, eu oro pelo Ministério Orai Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, abençoa teu filho, abençoa a missionária Rosa, Pai, que estão nessa missão tão árdua, sopra o Ministério Orai Sem Cessar aos 4 cantos da terra, Pai, ajuda-nos a vencer a cada prova, Pai. Ah, Jesus, aonde, Senhor, chegou os nossos limites, o Senhor entra com a providência, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser canal de bênção, Pai. Sopra os 4 cantos da terra, Pai, que aonde entrar, Senhor, essa palavra, que essa pessoa vai ver, Pai, que ela não está sozinha e que é o Senhor
conduzindo, Senhor, a um lugar de destaque, Pai, a um lugar de bonança, porque quando o Senhor entrou naquele barco, imediatamente o vento se acalmou, que esse vento se acalma agora na vida deste homem, desta mulher, desta criança. Eu oro para as criancinhas, Pai, eu oro para os meus netinhos, e assim todas as criancinhas, Pai, guarda, livra, Senhor, de todo ataque do inimigo, os adolescentes, Pai, que estão nessa fase tão difícil da vida, Pai, essa mutação, Pai. Deus, ajuda a vencer, Pai, livra do abuso, do estupro, da violência doméstica, Deus. Toma, Jesus, nas tuas mãos os nossos pequenos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro tua mão forte e poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai. Eu oro pela nossa saúde física, a nossa saúde emocional, Deus. Quanto nós precisamos, Senhor, as nossas emoções precisam ser curadas, Pai. Os traumas que nós passamos, Pai, quando vimos esse vento que parece que não vai cessar, Senhor. Mas os teus planos não se frustrarão, porque eu sei, Pai. Eu sei, Pai, que a tua palavra me diz isso e eu confio na tua palavra, meu Deus. Tudo que tu queres, tu faz, Senhor. Bem sei eu que tu podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nada pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Se ele ordenou, está ordenado. Aleluia. Pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Oh, Deus. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Oh, Deus. A vontade é tua. Sim, Deus. E a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Glória a Deus. Ninguém poderá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se Jesus ordenou, passaremos para outra margem. Ninguém vai impedir. Pode você se sentir sozinho. Jesus te deixou, você acha que você está sozinho. Mas Jesus está observando. E no tempo certo, Ele chega. Ele chega no tempo certo e dá uma ordem para esse vento se acalmar. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu sou o Ministério Orai Sem Cessar. Amada igreja, amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a consagração lá no Ministério Orai Sem Cessar do Facebook. Louvado seja Deus.